Olá, tudo bem? O texto que gostaria de meditar com vocês hoje encontra-se em Ezequiel, capítulo 12, versículo 22, que diz assim: Filho do homem, você ouviu o provérbio que citam em Israel? O tempo passa e as profecias dão em nada. Ezequiel tem um trabalho muito difícil. Israel, ele vai profetizar a um povo rebelde. Israel havia abandonado ao Senhor. Israel havia se entregado às suas paixões, da idolatria, e estava indo contrário a tudo aquilo que o Senhor direcionava a Israel. Então, o Senhor chama Ezequiel e o envia a essa nação rebelde. E o trabalho de Ezequiel é trazer uma mensagem de alinhamento, mostrar qual era o caminho correto, o que o Senhor esperava do seu povo. Então Ezequiel tem uma mensagem que choca com a realidade desse povo que havia virado as costas para o Senhor. Israel sempre teve os seus falsos profetas, homens que por suas segundas intenções enganavam, induziam, mentiam, conforme bem queriam, e colocavam nas costas do Senhor, dizendo que assim era que o Senhor estava dizendo, quando na verdade estavam fazendo falsas profecias, simplesmente para satisfazer as suas vontades. Mas não se assuste, falsos profetas sempre existiram, independente da geração, independente do tempo. Esses homens estavam lá, enganando o povo, assim como hoje. Existem os falsos profetas que tentam enganar o povo, na maioria das vezes visando o seu lucro pessoal, crescer financeiramente, enganar as ovelhas. São lobos disfarçados em meio ao povo do Senhor. Eles sempre existiram e eles sempre vão existir até a volta do Senhor. E os falsos profetas tinham ganhado tanta voz em Israel, a ponto de ser criado um provérbio. Israel dizia que o tempo passa e as profecias dão em nada. Em outras palavras, eles estavam dizendo: os profetas falam, os profetas anunciam, eles têm visões, mas no fim das contas nada acontece, porque são falsas profecias. Israel pega todos os profetas, tanto os falsos como os verdadeiros, e coloca no mesmo lugar e diz assim: nenhuma profecia dá em nada, nada é verdade. Então Deus chama Ezequiel e diz: não é verdade esse provérbio que estão falando? Mas no verso número 23 diz: por isso diga ao povo, assim diz o Senhor soberano, acabarei com esse provérbio, e logo vocês deixarão de citá-lo. Agora, anuncie-lhes, chegou o dia de todas as profecias se cumprirem. Embora os falsos profetas sempre existiram, Deus não acaba com o ministério profético, ou ele não diz para o povo: não precisa acreditar nos profetas. Não, Deus diz: eu vou acabar com esse ditado. Deus envia Ezequiel e diz: eu vou cumprir com as profecias que eu estou dando para Ezequiel no tempo de vocês, na geração de vocês, para que vocês saibam que teve um verdadeiro profeta no meio de vocês. A questão é que, por ouvir tantos falsos profetas, Israel começou a desqualificar todo mundo. E assim acontece hoje. Nós ouvimos tantas pessoas falando em nome de Deus, mas sem Deus ter dito nada, que acabamos desqualificando muita gente que Deus está mandando verdadeiramente ser um profeta no nosso meio. Nós precisamos aprender a distinguir entre o verdadeiro e o falso. Deus não quer que nós negligenciamos as profecias. Deus não quer que nós nos tornemos como Israel, dizendo que todas as profecias no fim não vão dar em nada. Pelo contrário, Deus quer que nós ouçamos os verdadeiros profetas, aqueles que têm ido até o Senhor, até o conselho do Senhor, ouvido do Senhor o que é para ser anunciado para este tempo. Talvez você já ouviu tanta gente falar sobre a volta de Jesus e está desacreditado de que o Senhor está voltando. Afinal, há tanto tempo as pessoas estão anunciando isso, mas está chegando o tempo em que as profecias se cumprirão, em que a volta de Jesus acontecerá, e todos aqueles que olhavam e diziam: as profecias não dão em nada, o tempo passa, nada acontece, ficarão olhando e se perguntando por que não ouvimos os verdadeiros profetas. A realidade é que a nossa carne gosta dos falsos. Eles profetizam sobre bênçãos, eles profetizam sobre vitórias, e não que isso não seja bíblico e bom, mas no seu devido lugar, submisso ao senhorio de Cristo. Todas essas coisas, muitas vezes colocadas de forma errada, sem o princípio correto, acabam nos afastando do Senhor. E por isso que muitas vezes nós gostamos de ouvir os falsos profetas. Mas quando os verdadeiros chegam, eles chegam com uma mensagem de alinhamento do Senhor para nós, dizendo: conserte a sua vida, se arrependa. E aí sim, Deus vai nos abençoar, Deus vai nos prosperar. Mas primeiro, Ele quer conserto. Primeiro, Ele quer que nós deixamos de se rebelar contra Ele e nos voltamos aos princípios da palavra.
A questão é, não desqualifique o ministério profético por causa dos falsos, mas dê ouvido aos verdadeiros. Que Deus te abençoe.